Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula de número 5, aula de religião, né? Sou o vosso professor Vitor Leonardo. Iremos iniciar a aula de número 5 agora. Vamos ver aqui acerca do livro de Jó, uma visão bíblica do sofrimento humano, continuando aquele conteúdo que nós temos visto, né? Desde, acho, se não me engano, a partir da segunda aula, ok? E hoje nós vamos ver um livro bíblico, né, um livro da Bíblia mesmo, que trata acerca do sofrimento. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro, ou pelo menos você já ouviu a expressão a paciência de Jó, né? E qual é o sentido de paciência? Jó é um personagem bíblico, foi um homem que viveu na terra de Uz. Deixa eu logo adiantar aqui. Opa, peraí. Agora. É considerado, esse livro é o considerado mais antigo da Bíblia, tá? Ele é considerado o livro mais antigo da Bíblia, sendo que Jó é um personagem que tem mais ou menos contemporâneo, viu? Na mesma época, né? No mesmo período histórico de Abraão, mais ou menos. Só que Jó é árabe, Jó não é judeu, né? Não é hebreu, vamos dizer assim, mas ele é um homem temente a Deus, e a Bíblia diz, né? Relata que ele, no livro de Jó, que ele era um homem justo e reto, temente a Deus e que se afastava, que se desviava do mal. E ele tinha 10 filhos, né, sendo 7 homens e 3 mulheres, se não me engano, e também era casado e tudo mais. Tinha muita riqueza, muita prosperidade, além dele ser um homem muito justo, né, honesto, misericordioso. Ele também tinha muita propriedade, muita riqueza, e que na época era contado a partir do rebanho que ele tinha, né? Então ele tinha muitas ovelhas. Ele era um dos homens mais poderosos do Oriente naquela época. Porém, o livro de Jó ele vai expressar justamente uma aflição que Jó enfrenta. Na verdade, nós vamos ver que nesse livro Jó, ele de repente é atacado por uma súbitas tragédias, né? Primeiramente, ele perde tudo, toda a sua propriedade, a sua prosperidade. Depois ele perde os filhos, né? Logo em seguida ele perde todos os filhos, todos morrem. E passando um certo período, ele é atacado por uma chaga maligna. A Bíblia não descreve exatamente que tipo de doença era essa. Alguns especulam que pode ter sido lepra, ou talvez aquilo que nós chamamos de elefantise. Não se sabe exatamente qual era a doença, mas era uma doença que atacava todo o seu corpo e desfigurava todo o seu corpo, deixando em um estado de miséria. Durante todo o livro, Jó vai buscar uma resposta de Deus por que ele estava passando por todo esse problema. Mas aí o que Jó não sabia? O livro de Jó ele revela isso para nós. Nós sabemos o que está acontecendo nos bastidores, mas Jó não sabe. Que o livro abre, né, o livro descortina, digamos assim, um evento que está acontecendo na região celestial, vamos dizer assim, no céu, onde Satanás ele entra na região celestial, fica diante de Deus, e Deus o interroga dizendo: de onde vens? Né? E aí Satanás diz que vem de rodear a terra, passear, andar por ela. E aí Deus pergunta: você observaste meu servo Jó, que não há ninguém como ele, justo e reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E aí Satanás ele vai acusar Deus, né? Primeiro ele vai acusar Deus que, na verdade, Jó estava ali daquele jeito porque Jó vivia em prosperidade, porque Jó era rico. Porque se Jó fosse pobre, se fosse miserável, se perdesse tudo, Jó não estaria próximo de Deus. O argumento de Satanás é que Jó servia a Deus por interesse, mas se Deus tirasse tudo aquilo, que Jó tivesse, Jó tinha, Jó blasfemaria, amaldiçoaria a Deus. E aí, por incrível, dentro desse contexto surpreendente, Deus permite que Satanás tire os bens materiais de Jó, todos os bens de Jó, pessoais, materiais, só não tocasse nele. E aí é que acontece, o primeiro round, vamos dizer assim, Satanás ele tira tudo, ele age, ali através de eventos naturais também, e ele destrói o rebanho de Jó, ele destrói as propriedades de Jó, e por fim ele mata os filhos de Jó. E aí,
Quando você fica naquela expectativa, será que Jó vai blasfemar ou não? De maneira, né, impressionante, Jó não blasfema, mas ora diante de Deus, né? E confia em Deus, mesmo diante dessa calamidade, né? Jó não blasfema. Mas aí vem o segundo momento, né, em que Satanás se encontra novamente com Deus. Deus interroga Satanás e Deus fala acerca de Jó. Observaste, meu servo Jó, continua firme, continua fiel, ainda que tu tivesse tirado tudo dele. Mas aí Satanás diz, né, que é pele por pele. Isso aí, por quê? Porque não foi na pele de Jó. Se Jó, digamos assim, e aí Satanás acusa Jó de ser egocêntrico, né? Na verdade, Jó só se importava com ele mesmo. Mas se ele fosse ferido fisicamente, ele iria blasfemar de Deus. E aí Deus permite que Satanás fira Jó. E Jó é atacado justamente por essa doença maligna. E aí o desenrolar do livro vai ser Jó sofrendo cada vez mais, angustiado. E aí aparecem 3 amigos, né? Todos o abandonam, a esposa de Jó até sugere que ele se suicide. Mas aí Jó diz, né, que assim como fala qualquer doida, assim falas tu, porque se nós recebemos o bem de Deus, não iríamos receber o mal. E ele não blasfema contra Deus, né? Ele não diz, ele não culpa a Deus, ele não ofende a Deus. E aí chegam 3 amigos para tentar consolá-lo, mas na verdade eles começam a acusar Jó de ter pecado, né? De estar naquela situação porque era um pecador, né? Era uma mentira, vivia uma vida de mentira. E Jó passa o livro inteiro, né? Começa a se haver um debate entre eles e Jó, né? Mesmo naquele estado de angústia, Jó continua se defendendo e dizendo que ele não pecou, que ele quer se encontrar com Deus para entender o que está acontecendo. Se ele pecou, ele quer que Deus mostre para ele, porque ele não percebe, né? Se ele cometeu algum mal que merecia justamente esse castigo, por que ele estava passando por tudo aquilo, ele queria saber. E fica nesse contexto todo, né? O leitor vai acompanhar o livro todo para saber se Jó vai blasfemar ou não. Mas o que é impressionante, o final é surpreendente, né? Que quando por fim o próprio Deus ele se revela e fala com Jó. Eu não vou explicitar todo o livro para você, eu gostaria que você pudesse ler esse livro. É um livro que eu li quando eu tinha, eu acho que uns 12 anos, não, uns 13 anos mais ou menos, tinha 13 anos, 13 para 14 anos, eu me lembro que eu li o livro de Jó. E no início, quando chega ao final, né, eu fico assim, penso, mas eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui extrair alguma coisa que era, né, consegui entender, e hoje, toda vez que eu leio, eu entendo cada vez mais do livro. Então, é um livro muito profundo, é um livro cheio de reflexões teológicas, é um livro cheio de reflexões filosóficas, né, justamente para a questão, por que o justo sofre? Porque Jó era um homem justo. Era um homem íntegro, era um homem que obedecia a Deus de coração, que amava a Deus de coração. Porque o próprio Deus fala acerca disso dele. O próprio Deus declara que Jó é justo. Então, Jó era um homem que realmente temia a Deus, que amava a Deus. E amava a Deus pela própria fala de Deus, você percebe que é verdade. Jó não servia a Deus por interesse, Jó servia a Deus de coração, né? Não era simplesmente porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro, porque tudo ia bem na vida dele, mas porque ele realmente tinha um compromisso com Deus. E aí você vê, de repente, essa pessoa sofrendo, né? Angustiada, perdendo tudo. O porquê que isso acontece? Às vezes nós vemos pessoas que aparentemente não cometeram mal nenhum, sofrendo as piores calamidades. Por quê? E não é uma resposta fácil. O próprio livro de Jó ele não vai te dar uma resposta tão fácil assim, mas você pode tirar respostas, lições importantíssimas desse livro, né? Lições de Deus, da própria palavra de Deus. Primeiro, nós não vamos ter todas as respostas imediatamente. Eu sei por que Jó está passando aquilo. Pela permissão de Deus, Deus permite que Satanás tente Jó, que Satanás ataque Jó, né? Mas Deus tem um bom propósito nisso tudo. Deus não permite à toa, né? Deus ali está dando nos passa também através da vida de Jó uma lição, e o próprio Jó vai aprender isso. No final, o que Jó fala para Deus é algo impressionante.
né? Porque, querendo ou não, Jó começa a se defender tanto que ele chega ao ponto de quase que acusar Deus de injustiça. Na verdade, ele não acusa Deus de injustiça, mas ele se coloca de uma forma tão santa que é, né? Se ele continuasse daquele jeito, ele iria acusar Deus de injustiça, mas ele não chega a isso. A paciência dele está nisso. A paciência dele é de ser paciente em suportar o mal e não blasfemar contra Deus. E aí, outra lição que é importante: Deus sempre é bom e jamais devemos abandoná-lo, mesmo diante dos mais angustiosos momentos de nossa vida. Meu querido, o ateísmo, ele nunca vai ser uma resposta para o sofrimento. A rebeldia, a angústia, ele nunca vai ser uma resposta para o sofrimento. Ele só vai trazer mais angústia, mais desilusão, né? Nós sempre devemos confiar na bondade e na misericórdia de Deus, porque nós vivemos em um mundo caído, pecador, onde existe o mal, a miséria. Nós já vimos isso até no 8º ano, lembra das consequências do pecado de Adão? Então, nós estamos sujeitos a certas calamidades, mas nós nunca podemos abandonar, ou melhor, nós nunca podemos deixar de confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Que Deus, ele é soberano sobre tudo. Só conseguimos enfrentar verdadeiramente o sofrimento se Deus estiver em primeiro lugar. Jó só conseguiu suportar tudo aquilo, todo aquele sofrimento, aquela aflição, porque ele tinha Deus em primeiro lugar. Há também um outro aspecto aqui, que Deus tem um plano cheio de amor e misericórdia para todo aquele que crê, confia no seu nome. Então, é claro que isso não significa que tudo sempre vai dar certo, que nós sempre vamos ser bem-sucedidos na nossa vida, que nós nunca vamos ter problemas, lutas, aflições. Mas se nós temos Deus na nossa vida, Paulo diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para aquilo que é melhor para nós. Então, nós precisamos confiar nele, mesmo diante de tudo aquilo. Jó confiou. E Deus é soberano sobre todas as coisas, portanto, devemos confiar nele. Deus não perde controle. Você vê que o diabo, se você for ler o livro de Jó, você vai ver que o diabo só consegue agir, né, na vida de Jó pela permissão de Deus. E as coisas só acontecem pela permissão de Deus. Às vezes nós não sabemos explicar o porquê. Por exemplo, nós estamos enfrentando essa coisa terrível, pessoas sofrendo, a gente não tem necessariamente uma resposta satisfatória. Mas o que nós podemos dizer com sabedoria e com firmeza é que Deus, ele é soberano sobre tudo, e tudo está segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E mais um detalhe aqui, que o final com Deus sempre será feliz, ainda que aparentemente as coisas terminem ruins, né? E em algumas situações com algumas pessoas, mas se elas tiverem Deus na vida, isso não é o fim, né? E a Bíblia coloca isso muito bem. Até falei sobre isso na aula com o R.C. Sproul, né? Sobre um diálogo que nós tivemos com o R.C. Sproul. Por sinal, espero que vocês tenham assistido o vídeo, né, que eu passei, que eu mandei, que eu indiquei para vocês no link. Eu queria terminar essa aula com essa citação aqui, só que foi logo quando Jó perdeu os bens, os filhos, e aí a Bíblia diz o seguinte: Jó então se levantou, rasgou o manto, que era um sinal de humilhação, né, e rapou a cabeça. Depois, caindo, prosternado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então você vê a confiança que Jó tem em Deus, a tal ponto que ele deposita toda a sua esperança em Deus. Ele não abandona Deus. E esse foi o primeiro round, né? Vamos dizer assim. Depois é que vem, se desenvolve quando Deus, né, quando Jó sofre, né? Com toda a doença, com toda aquela chaga. E a gente vê essa situação aí como falei, né, desse vírus, dessa pandemia que nós vemos aí, mas Deus, ele é misericordioso e gracioso,
né? E nós devemos confiar nele, no seu bom propósito. Se ele permitiu isso, há um propósito santo, ainda que às vezes nós não entendamos perfeitamente por que que algo acontece dessa forma. Mas que possamos nos aproximar de Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Forte abraço, pessoal. Até a próxima aula.